Então a gente estava preocupado. A gente não sabia se ela realmente estava com uma perda ou não, porque nessa idade é um pouco difícil dos pais realmente se dar conta, porque ela está com uma perda moderada. Então ela ouve, mas não ouve tudo. Nenhum pai quer receber essa notícia, a gente sempre quer que tudo fique bem. Então, no início não foi tão fácil, mas não tanto pela notícia dela usar os aparelhos, mas mais pela preocupação de saber se ela vai se desenvolver bem, desenvolver a linguagem e tudo isso. Ela pede para pôr os aparelhos. Bom, acho que para ela os aparelhos fazem parte dela. Fonac Kids compartilhamos informações sobre o universo da audição e alterações auditivas na criança. Se você está chegando aqui pela primeira vez, acione o alerta para receber nossas notificações. A descoberta da perda auditiva mexe com um mundo de expectativas e sonhos que famílias criam, desenvolvem para os seus próprios filhos. Não é uma tarefa fácil, não é uma notícia que o fonoaudiólogo quer dar e também não é uma notícia que as famílias esperam receber, que os pais esperam receber. Hoje nós estamos aqui para compartilhar uma história linda de sucesso da Manu. A Manu vai completar 2 aninhos e é um enorme prazer estar aqui hoje com a Laurence e com o Márcio para contar um pouquinho para a gente sobre esse percurso da descoberta da perda, né? E desses primeiros passos no desenvolvimento da própria fala, da linguagem, da comunicação da Manu. Laurence, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Márcio, muito obrigada por estar aqui hoje e aceitar compartilhar com outros pais e até mesmo outros profissionais um pouquinho da história de vocês com a Manu. Eu gostaria que primeiro vocês contassem um pouquinho da história, de como foi, assim, o período da gestação da Manuela, né? Teve algo que fizesse vocês desconfiarem que ela tem uma perda de audição? Como que foi esse primeiro impacto de descobrir? Então, vocês detectaram a perda auditiva da Manu na triagem auditiva, no teste da orelhinha, né? Então, conta um pouquinho pra gente, um pouquinho antes, como que foi esse processo de gestação? Foi tudo bem? Durante a gestação foi tudo bem. Foi uma gestação tranquila, sem nenhum problema. E então a descoberta foi realmente quando ela nasceu, quando ela fez o teste da orelhinha. Então, na verdade, ela fez umas 5 vezes o teste da orelhinha, porque nunca passava o teste e sempre os médicos recomendavam de repetir. Durante um período a gente não sabia realmente se ela tinha um problema auditivo ou não, precisava fazer um outro exame, né, o Bera, para confirmar. Demorou um pouquinho para a gente fazer, a gente teve uma certa dificuldade para conseguir fazer o exame e aí foi confirmado o diagnóstico, né? Mas durante a gravidez não tinha nada que fizesse a gente suspeitar que pudesse. E tem algum histórico na família de vocês de perda auditiva, alguma coisa nesse sentido? Bom, tem meu pai que tem uma perda, não ouve de uma orelha, então desde que ele nasceu, mas na verdade até que descobriu isso há pouco tempo. Ele achava que era por outras razões, mas foi só. E você? Um pouco. Eu, em 2007, eu descobri uma perda auditiva leve, unilateral, no ouvido direito, por acaso também. Estava com desconforto no ouvido, procurei o otorrino, ele fez uma audiometria e apareceu. Não sei se eu nasci com ela ou adquiri depois. Uhum. E vocês comentaram, né, conosco que vocês fizeram um estudo genético até para, assim, no momento da descoberta, né, do diagnóstico, para poder pensar aí em questões futuras relacionadas ao prognóstico da Manu. Uhum. Como que foi esse processo, assim? Teve alguma notícia, algum resultado que foi preocupante nesse teste? Ele acusou algo relacionado à perda de audição dela? Como que é?
Não, então a gente pediu um teste completo, assim, um teste genético, a gente fez isso, mas não deu nada. Então, na verdade, não ajudou, assim, ajudou para realmente saber que não foi nenhum dos genes que a gente conhece até hoje. Nenhum deles foram identificados. Então, foi isso o resultado. Não deu nada, na verdade. Uhum. E aí vocês falaram então um pouquinho que da primeira falha na triagem até a realização do BERA, a gente teve um período aí, né? O que vocês sentiam nesse período? Assim, o que passava pela cabeça de vocês nesse processo? Bom, a gente estava bastante angustiado, porque a gente queria um diagnóstico, mas o diagnóstico demorava para chegar. Então, no final, a gente conseguiu um diagnóstico um pouco antes dos 7 meses de idade. Então, a gente estava preocupado. A gente não sabia se realmente estava com uma perda ou não, porque nessa idade é um pouco difícil dos pais realmente se dar conta, porque ela está com uma perda moderada. Então, ela ouve, mas não ouve tudo. Então, era difícil a gente realmente saber se ela tinha uma perda ou não. Então, precisava realmente de um diagnóstico médico. Uhum. Então, a gente teve que esperar o BERA para ter esse diagnóstico. E depois desse diagnóstico, então ela começou a usar os aparelhos, e isso foi quando ela teve 7 meses. E quando veio o diagnóstico, quais foram os principais pensamentos, as principais dúvidas que passavam assim pela mente de vocês? A maior preocupação era saber se ela ia ter um desenvolvimento normal, né? Se ela ia desenvolver a linguagem normalmente, enfim, frequentar a escola, ter uma vida normal. E no começo fica aquela expectativa, né? A gente não sabe direito com o que a gente está lidando, né? É um desconhecido, né? Total. Invisível também, né? Mas à medida que a gente foi fazendo acompanhamento com a fonoaudióloga, as coisas foram acontecendo, ela foi dando um retorno pra gente de que estava tudo normal, dentro do esperado. Na creche também, as professoras avaliam ela assim, como uma criança normal. Aí a gente foi ficando mais tranquilo. E aí, o que vocês lembram desse momento que ajudou muito vocês? Teve alguma coisa que nessa fase fez diferença assim, em termos de ajuda? O acompanhamento com a fonoaudióloga. Isso acho que foi determinante, porque acho que nos dava um norte. Então ela ia toda semana, e isso era bom porque nos dava uma ideia se o desenvolvimento dela era normal ou não. E isso acho que para nós foi determinante, esse acompanhamento, com certeza. A Manuela colocou o aparelho no dia que ela completou 7 meses. Isso. Né? Uhum. Vocês lembram qual foi assim a primeira reação e o que vocês sentiram nesse dia? Bom, primeiro ela chorou, né? A primeira vez que a gente colocou os aparelhos, porque para ela era uma grande novidade. Então, acho que primeiro a gente se perguntou o quanto ia ser fácil ou difícil ela ficar com esses aparelhos. Porque no início não é fácil, porque um bebê sempre quer tirar os aparelhos, joga em qualquer lugar, no carro, fora do carro, no shopping, em qualquer lugar. Então, foi uma fase um pouco complicada, porque a gente sempre tinha que estar muito atento. Mas também a gente percebeu realmente diferenças no comportamento. Então, ela respondia mais, né, do que sem aparelhos. Então, isso foi bom, e também ela se acostumou aos aparelhos
relativamente rapidamente. E hoje, bom, vai fazer 2 anos e acho que posso dizer que quase pode chorar se a gente tira os aparelhos. Ela até pede para pôr os aparelhos. Ela pede para pôr. Então a gente observa que o comportamento dela hoje é como uma criança na idade dela, né? Ela tem uma perda moderada. A gente sabe que é uma perda que até sem aparelho ela deve responder para sons, mas faz toda a diferença estar com o aparelho para que ela possa perceber as informações que são mais fracas, né? E que são determinantes para que ela possa desenvolver a fala, né? E a própria linguagem também. Sim. O que vocês observam de diferença nessas respostas? Então, como que é a Manuela sem o aparelho e o que faz a diferença, que faz com que vocês falam, não, vamos colocar o aparelho, é importante, né? O que vocês observam, assim, de maior diferença? Quando a gente fala mais baixo e que ela tá, talvez, ocupada, fazendo alguma atividade ou brincando, sem aparelho ela não responde. Mas com o aparelho ela responde. Então, sem aparelho a gente precisa falar mais alto para ela responder. Né? Então, ela tem um comportamento diferente e justamente nessa fase, digamos, de adaptação dos aparelhos, o que foi importante também é a colaboração de também todas as pessoas que cuidam da Manu. Então, na creche foi muito importante a colaboração deles, porque ela fica durante o dia na creche, então eles também precisavam prestar muita atenção dela ficar com os aparelhos. Então, foi bom ter pessoas que também colaboraram muito nesse processo. Inclusive, a gente trouxe a coordenadora da creche para conversar com a fonoaudióloga aqui. Isso que eu ia perguntar. Como que foi esse processo, então, deles também entenderem, né, o porquê do uso dos aparelhos? Então, ela veio até o serviço, a clínica onde vocês são atendidos e conversou com a fonoaudióloga. Para eles entenderem que é importante, né? Que o aparelho, ela precisa usar, né? Porque ela tira, eles têm que colocar, enfim. Porque no início as pessoas ficam um pouco com dor. Elas, mesmo na creche, pensavam que... Porque às vezes a Manu chorava, queria tirar os aparelhos. Então eles interpretavam isso como, vamos deixar ela um pouco sem aparelhos. Então a gente insistiu muito sobre essa parte, o quanto era importante ela ficar com esses aparelhos. Então a responsável da creche, ela... aceitou de se reunir com a fonoaudióloga e acho que isso também foi determinante para ela realmente entender e passar isso para todas as pessoas que trabalham lá na creche. E a partir daí, realmente, todo mundo colaborou para que a Manu fique com esses aparelhos o tempo todo. Mas foi um trabalho de educação também, porque... não é muito fácil colocar o molde, encaixar o molde. Uma orelha muito pequenininha, né? Sim. E também é algo novo para vocês, né? Então, mas muitas vezes a gente ia buscar ela na creche no final do dia e o aparelho estava mal colocado. O molde não estava bem encaixado. Então a gente teve que fazer um trabalho de insistência para eles prestarem mais atenção nisso. E colocarem o aparelho direito. A gente está falando mal, ela tá meio assim. E para vocês, como foi para vocês encarar o fato de que ela teria que usar um aparelhinho, né? Como que foi viver isso e descobrir que ela precisaria do aparelho? Já que ela respondia para sons, né? Ela era muito novinha e tudo mais. Então, como que foi isso para vocês? Bom, no início... é uma notícia... Assim, nenhum pai quer receber essa notícia. A gente sempre quer que tudo fique bem. Então, no início não foi tão fácil, mas não tanto pela notícia dela usar os aparelhos, mas mais pela preocupação de saber se ela vai se desenvolver bem, desenvolver a linguagem e tudo isso. O uso dos aparelhos, acho que a gente aceitou bem a ideia. Agora, tem preocupação também que talvez vão mudar de acordo com a idade dela, da reação das outras crianças, quando ela vai estar um pouco
mais velha, de como que ela vai também se sentir com esses aparelhos. Então, acho que são preocupações talvez diferentes dependendo da idade da criança. Isso é uma coisa que a gente já percebe. Quando leva ela assim num parquinho, as crianças, elas estranham, né? Vêm olhar, ficam curiosas. Nessa idade eu acho que ela nem percebe ainda direito, mas a gente, enfim, se preocupa um pouco, né? Então ela ficar mais velha, como é que vai ser essa convivência? Como é que ela vai lidar com isso? Eu acho que nessa idade também tudo chama a atenção das crianças, né? Qualquer coisa que seja diferente. Um aparelho chama atenção, um cabelo diferente chama atenção. Às vezes uma mancha na pele, uma pinta também vai chamar atenção, né? Mas à medida que vocês também observam isso com algo que faz parte dela, ela vai adquirindo bases de segurança cada vez mais, né? E para criança, às vezes, é um aparelho. Ok, é um aparelho e vai ficar tudo bem, e ela precisa de um aparelho, assim como outra criança precisa do óculos, e a vida acaba sendo assim para conter todas as diferenças, né? Eu vi também que em alguns momentos, a maioria, né, você conversa com ela em francês, que é a sua língua materna, né? E o pai também conversa com ela em português, né? E ela responde para os dois diferentes. Como que é essa dinâmica em casa? Então, foi uma orientação específica? Foi uma escolha de vocês? Como que foi essa escolha? Foi uma escolha nossa, então eu só falo com ela em francês e o Máximo só fala em português com ela. Em casa a gente fala em português. Mas então desde que ela nasceu eu só falo com ela em francês, e então para ela é natural. Então agora ela fala tanto em francês quanto em português, entende os dois. Obviamente agora está em pleno desenvolvimento, às vezes mistura um pouco os dois, né? Depende um pouco, mas ela já identifica, por exemplo, na creche só fala em português, não vai tentar falar em francês na creche. Então foi fácil, na verdade. Não fizemos nada muito estudado, só falei francês, só falo francês com ela e ele só fala português. Em algum momento vocês pensaram que a perda poderia ser uma barreira para esse desenvolvimento? Sim, a gente se perguntou se isso talvez ia ser mais difícil dela aprender as duas línguas devido a essa perda, mas a gente foi observando e como estava dando certo, deu super certo. A gente continuou, né? Uma coisa que eu acho impressionante é que às vezes a gente está interagindo os três, ela falando em francês e eu falando em português, e ela troca a língua. Quando se dirige à mãe, fala em francês. Quando se dirige a mim, fala em português. Ela já entendeu, né? Ela já percebeu o processo. Sim. Né? Se eu falo para ela de perguntar alguma coisa para o papai, eu vou falar isso em francês, mas quase sempre ela vai perguntar em português para o papai. Então ela já vai fazer essa tradução sozinha. Muito bom, muito legal. Márcio, você tem alguma coisa que você gostaria de falar assim sobre ela, de expor, ou até mesmo algum recado para profissionais, alguma coisa nesse sentido? Manu é uma criança normal. No começo eu estava preocupado, mas agora eu estou tranquilo. Meu recado para os pais é não descuidar, ir atrás. Se descobrir o problema, tem que ir atrás de resolver e enfim, buscar o diagnóstico, colocar o aparelho, fazer a terapia, porque funciona, dá certo. Muito obrigada pelo espaço, pelo tempo de vocês, né? Sei que vocês vêm de longe, então agradecemos todas nós imensamente por essa colaboração. Tenho certeza que pode ajudar muitas outras famílias que estão enfrentando. Obrigada, muito obrigada.